Oi, gente, boa noite. Boa noite. Hoje a gente começou 1 minuto adiantado, né? Isso aí é muito bom, né? A gente está conseguindo aí se organizar direitinho para ter esse momento. Tem gente aí chegando, né? Boa noite, boa noite. Tudo bem? Olha, eu queria muito enxergar. A gente vai, porque para poder, pra gente aparecer juntos. Buenas noches. Buenas noches. Olha, rapaz, será que é o Glauco? Não. Buenas noches. Eu acho que é seu amigo aí. Ah, tá. Buenas noches, como estás? Olha, maravilha, seja bem-vindo, seja bem-vinda, Nasce. Aham. Pessoal, a gente vai esperar mais algumas pessoas chegarem, a gente já mandou convite para muita gente hoje, né? E normalmente a gente tem aqui um bom número de pessoas acompanhando. E... Graças, né? Eu tô tentando aqui lembrar aqui. Como é que diz obrigado, né? Graças. Graças. E é isso, né? Hoje é Coração Adorador número 7, né? Olha só, 7 semanas. Deus colocou esse sonho no nosso coração, esse desejo, essa vontade da gente compartilhar o nosso momento de devocional. E aí a gente... deu o pontapé inicial, né? E tem dado certo, e a gente tem ficado muito feliz com o retorno das pessoas também. E aí aproveita para convidar mais pessoas aí, manda um recadinho, compartilha, convida. Olha, Coração Adorador está começando, vamos se juntar aí rapidinho, são em média 30 minutos aí de compartilhamento, de reflexão, tá? Muito bem. Lili, tá lembrada do que aconteceu na semana passada? O que foi que a gente conversou na semana passada? Uhum. Foi sobre o quê? Foi sobre... Não tô lembrada. Quem acompanhou, que tá aí também com a gente, ó, quer dar uma ajudinha aí pra Liliane. O que a gente faz quando quer falar com Deus? Como é que a gente chama isso? A gente falou sobre... Oração. Inclusive a gente cantou uma música chamada Pai Nosso, que na verdade é um texto bíblico, né? E esse texto bíblico ele foi transformado em canção e é um texto muito conhecido, né? Mas hoje, né, a gente vai falar sobre a leitura bíblica. Exatamente. Né? E aí eu até coloquei lá no Instagram, a Lili também, uma perguntinha aí para começar a mexer com a gente, a mexer com a nossa reflexão. Olha só, tem gente chegando aqui. Aline. Isso, muito bem. Aline, Fred, Louise, Lizzie. Cheguem aí, vamos se juntar, vamos conversar um pouco. Então a pergunta que eu coloquei lá no Instagram foi: por que tenho que ler a Bíblia? Né? Aqui na nossa mesa aqui a gente tem várias Bíblias, né? Vários formatos. Tem até Bíblia comentada, Bíblia de letra pequena, Bíblia de letra grande, Bíblia num formato de história também aqui, ó. Tem mais pessoas chegando, né? A Camila tá chegando, seja bem-vinda aí, tá certo? Então, pessoal, a nossa conversa hoje, como eu já disse, é sobre a leitura da Bíblia, tá? E aí, eu vou fazer uma oração, né? Eu acho que já tem um grupo bacana aqui para a gente começar. Vou fazer uma oração. Logo em seguida a Lili vai cantar uma música. A gente aqui vai curtir aqui uma música com a Lili também, tá certo? Então, se você quiser, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, eu quero agradecer mais um momento aqui desse movimento virtual, Coração Adorador, pessoas que estão conseguindo se juntar a nós para pensar um pouco sobre a Tua Palavra, sobre o que o Senhor tem ensinado para nós. E aqui que esse momento seja um momento de crescimento coletivo, que todos aqui possam de alguma maneira participar, contribuir, colocar alguma mensagem, ficar também
em oração, em estado de oração, como a gente comentou na semana passada. Então, tudo aquilo que o Senhor plantou como semente no nosso coração para compartilhar no dia de hoje, nessa noite, que possa ser colocado, exposto de um jeito que todos aqui possam se sentir abençoados, né? Inclusive nós que estamos aqui tomando a palavra, sendo os emissores. É assim que a gente te ora e nós também te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já tem feito até aqui. Amém. Amém. Vamos lá para o nosso louvor hoje. Eu acho muito bacana porque eu estou relembrando várias canções na época de adolescente. Glória a Deus! E aí, maravilha. Vocês conheciam essa música? Coloca aqui aqui, comenta aqui com a gente se você já conhecia, sim ou não. Eu acho que sim, essa música é uma música, como a Lili até antecipou, ela é interpretada pela Aline Barros, né? Apesar do sobrenome, ela não é minha parente direta, mas assim, enfim, né? E aí, essa música também ela é de autoria, é de autoria de Marcelo Matos. Eu sempre faço questão de fazer de dar essa informação, porque eu acho importante a gente valorizar, né, os nossos artistas, principalmente aqueles que escrevem poemas e fazem poesias de textos bíblicos, né? E aí tem duas partes dessa música. Eu não sei se a Lili, eu vou já perguntar aqui para ela, mas para mim tem duas partes nessa música que me chamam a atenção, né? Se você está chegando agora, não, né, a primeira vez que está aqui com a gente, quem já é do movimento já sabe que sempre a gente começa com uma música e a partir dessa música a gente faz uma breve reflexão. E tem duas partes nessa música que me chamam muita atenção, né? Quando a letra diz que a palavra de Deus, porque ele diz assim, ó, tua palavra é luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés, né? Essa parte para mim é uma parte que me chama a atenção, que salta aos olhos, principalmente nesse tempo, né, nebuloso, nesses tempos nebulosos nos quais a gente vive. A gente precisa muito de iluminação, né, de discernimento, de sabedoria. Então a palavra de Deus, ela se apresenta dessa maneira e essa música reforça essa ideia. A outra coisa é que também me chama a atenção, a outra parte que me chama a atenção é no final, e isso se repete muitas vezes nessa música, é que a palavra ela tem uma função de falar a respeito de Deus. Diz assim, ó, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor, tu és Senhor Jesus. Então essas são as duas partes na música que me chamam muita atenção. Eu não sei qual é a parte que chama a sua atenção ou que chamou a sua atenção. Quiser colocar aqui para a gente ficar sabendo, acompanhar também, para você participar. Eli, qual é a parte, assim, diz pra gente aí, qual é a parte dessa música que te chama a atenção, se você pudesse escolher uma parte só? Mexe comigo essa parte que diz assim, quero fazer valer tua palavra em mim. Eu sabia que tu ia falar sobre isso. Ela não tinha me contado, gente, mas assim, eu fiquei aqui suspeitando. Tipo assim, coisa de casal, né, que tem o Espírito Santo, né, agindo. Pelo menos Pela misericórdia de Deus, pela misericórdia, né? Aí ele já fala qual é, mas para que o doente, né, tenha onde se curar, né? Então, assim, não que eu sou um instrumento, né? Principalmente trabalhando num serviço de hospital, como farmacêutica. E aqui eu já tô vendo que tem minha colega farmacêutica aqui. Ou independente, né? A cura que hoje tantas pessoas precisam, cura mental, emocional. Tem aqui a Mirelle também, que dá várias lives, né, que fala sobre essa questão da saúde, da organização emocional. O André também, que tem estudado essa questão também da física quântica e tudo. Então nós vamos aqui entender essa questão, como a palavra tem o poder de curar o doente. Maravilha, maravilha. Pessoal, eu separei aqui alguns pensamentos para compartilhar com vocês.
E aí eu espero que eu consiga ser bem objetivo, né? E assim, que vocês consigam me entender. Eu pensei no seguinte, eu pensei em começar a falar primeiro a respeito da Bíblia. Como você pode ver aqui, a Lili abriu a Bíblia aqui, né? Tem várias Bíblias aqui na minha mesa, tenho outras guardadas ali, porque é sempre bom você, quando estiver estudando, estiver preparando alguma coisa para falar para outras pessoas, é interessante você ter várias Bíblias, né? Várias traduções aí à sua disposição. Isso é uma dica bem legal para quem gosta, né, de fazer esse tipo de trabalho. Mas a Bíblia, né, eu acho que aqui muita gente já sabe, a Bíblia ela tem um significado, o nome Bíblia. Bíblia significa um conjunto de textos. Então quem já abriu uma Bíblia, quem tem o hábito de ler a Bíblia, percebe que a Bíblia ela está dividida, tem mais gente chegando. Amor, tenta acessar o Instagram pelo teu celular, porque aqui está um pouco distante para a gente saber quem é que está chegando aqui. Mas tem mais pessoas chegando. Gente, desculpa porque está um pouco... O Jonas. Olha só. A Polly, a tia Vera. Muito bem, tem gente. Vamos nova. Lá. Gente nova aqui na área. Muito bom. Seja bem-vindo, bem-vinda e tal. Então a Bíblia, ela significa isso, a palavra Bíblia, é um conjunto de textos. Então quando você abre a Bíblia, você vai encontrar vários textos, né? E aí, como é que eu posso então entender a Bíblia hoje, como esse livro que está aqui na nossa mão, né? É uma coleção de textos considerados sagrados pelos cristãos, tá? E os cristãos consideram a Bíblia uma coleção de textos que foram inspirados por Deus. Então o Espírito Santo inspirou os autores de cada livro que compõe a Bíblia, né? E aí eu fui fazer uma pequena pesquisa, fiz aqui algumas anotações aqui para compartilhar com vocês. A Bíblia ela está didaticamente dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Para quem não sabe, a palavra testamento significa pacto, tá? Então é um pacto entre Deus e os seres e as pessoas e a humanidade, tá? A Bíblia ela foi escrita por cerca de 40 autores num período que cobriu mais ou menos 1.600 anos. Então, muitas épocas, muitos contextos históricos, tá? E aí eu também tive a curiosidade de ver como é que a Bíblia está no ranking de venda, né? Então eu acho que você também sabe disso, que é o livro mais vendido de todos os tempos. Mais de 6 bilhões de cópias no mundo. Olha só que impressionante. Sabia disso, Lili? Impressionante, né? Mais de 6 bilhões de cópias vendidas no mundo, né? E aí, a fonte que eu consultei diz o seguinte, que o segundo lugar, né, o segundo livro mais vendido no mundo, ele está numa posição 7 vezes menor. Ou seja, a Bíblia ela é vendida 7 vezes mais do que o segundo colocado nessa lista que eu consultei. Eu achei impressionante, tá? Então, para você, por que eu estou falando isso para você aqui nessa live? Para você perceber como esse livro ele é importante para a humanidade, para o mundo, né? Sempre foi, e continuará sendo muito importante para a humanidade. Tá? A partir das minhas leituras, eu pude perceber que a Bíblia, se eu pudesse aqui resumir, é um registro do relacionamento entre Deus e a humanidade, a partir de histórias, narrativas, cartas, testemunhos, investigações, entre outros estilos literários. Então a gente pode perceber que a Bíblia é um livro extremamente democrático, extremamente popular, no sentido de cobrir e representativo, né, socialmente falando, porque ele cobre todos os contextos históricos, todos os estilos sociais de sociedade. Tá? Então, olha só como esse livro é um livro rico. Eu não sei você, mas naturalmente, ao saber disso a respeito da Bíblia, já começa a mexer dentro de mim uma curiosidade. Eu tenho que conhecer esse livro. Lili, como é que você vê a Bíblia a partir de tudo isso que eu falei? Assim, o que você acha?
Para mim, ela é um livro, né, especial. Porque teve até uma vez uma pessoa que disse assim, que para a gente ter acesso a esse livro, muito sangue rolou. Muito sangue foi derramado, entendeu? Pessoas morreram por causa desse livro. Para essa palavra estar até nós, né? Muitas pessoas ter esse acesso que a gente sofreram. tem hoje, né? Exatamente. E tem países, lugares que ainda a Bíblia não é permitida, né? É um livro proibido. É um livro proibido. Então, por que que esse livro é proibido? Né? Algo tem aí de mistério. Fica a pergunta aí pra gente meditar. Eu também estava lembrando de um filme que eu assisti há muito tempo. Ele é um filme muito conhecido, que é o Livro de Eli. Fica aqui a dica, né, para você depois assistir. Que é um filme que fala também sobre a Bíblia. E é uma história bem interessante, né, que fala do valor da Bíblia, o valor desse livro, como esse livro consegue impactar as pessoas. Então fica a dica aí para você assistir depois. Eu quase ia esquecendo, mas quando eu estava falando da música, eu sempre gosto de dizer para você, compartilhar com você, qual foi o texto bíblico que provavelmente inspirou a letra daquela canção. E aí a gente não pode deixar de ler a Bíblia exatamente no dia que a gente está falando sobre a Bíblia, e aqui eu separei aqui para ler com você. Se quiser me acompanhar, Salmo 119, versículo 97. Tá? Se você quiser acompanhar aí rapidinho, o livro de Salmos, né? Um livro que está mais ou menos ali no meio da Bíblia. É muito fácil de você, basta você pegar assim com as duas mãos e abrir mais ou menos no meio da Bíblia e você vai conseguir chegar no livro de Salmos muito rápido. Então, Salmo 119, versículo 97. A gente vai ler alguns versículos. Diz assim, ó: como eu amo a tua lei. Esse é o autor, né, do Salmo falando. Como eu amo a tua lei. Medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Afasto aos pés de todo o caminho mau para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Versículo 103. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel para a minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo o caminho de falsidade. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então, assim, eu tenho quase 100% de certeza que a canção, né, interpretada pela Aline Barros, ela foi inspirada nesse texto bíblico, nessa parte do Salmo, no Salmo 119, né? E a tônica é sempre trazer à nossa reflexão o valor da leitura bíblica como sendo uma ferramenta que vai nos tornar pessoas mais sábias, pessoas que têm mais discernimento, pessoas iluminadas. Essa metáfora que o texto traz, falando sobre que a palavra é lâmpada para os meus pés, olha só, pensa um pouco sobre isso, né? Então, você se encontra na escuridão, está ali meio, né, difícil de enxergar, um palmo, né, à sua frente, e a palavra de Deus, ela vem para te ajudar a continuar a caminhada, porque ela é luz, né, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Levanta a mão aí quem não quer esse tipo de sabedoria, quem não quer ser iluminado dessa forma. Eu quero, levanta aqui a minha mão, né? Eu acredito que também você busca isso na sua vida, né? Quem não quer ser uma pessoa mais madura? Quem não deseja ser uma pessoa sábia, né? E aí, prudente. Né? A questão é saber onde eu vou acessar, onde eu vou aprender a ser uma pessoa sábia, uma pessoa prudente, uma pessoa que discerne muito bem aquilo que é bom, aquilo que é agradável para mim, né? Fazer boas escolhas. Então, é sobre isso
que a gente deseja conversar hoje aqui, tá? Mas eu não quero fazer uma abordagem teológica a respeito da Bíblia, porque isso é possível, né? Na academia isso acontece, quem estuda teologia e tudo mais. Na verdade, eu quero trazer aqui para a nossa conversa, para a nossa reflexão, o valor prático, né? Como que a gente pode pensar na Bíblia de maneira prática para o nosso dia a dia. Eliane, como é que você enxerga a Bíblia no teu dia a dia? Qual é o valor da Bíblia para o teu dia a dia? A Bíblia, ela para mim é um instrumento, né, de conexão com Deus, de ouvir o Senhor. Então, ela é uma ferramenta onde muitas vezes o Senhor fala comigo, né, através de muitos testemunhos, né, e muitas ilustrações que tem aqui de pessoas que viveram situações difíceis como a gente vive hoje, lutas, dificuldades, e essas pessoas têm o seu testemunho na palavra. Então, quando eu leio, é como se ela me alimentasse, é como se ela dissesse assim, por exemplo, né, a luta acontece, mas vai passar, né? Quando você escuta, né, aquelas experiências de pessoas antigas ou mais velhas, você não dá aquele alívio, aquela certeza, não, eu tô passando por esse momento aqui, mas vai passar. Tem também um livro de provérbios que eu gosto muito também, que dá várias orientações, conselhos, entendeu? Para pais, para filhos. E na Bíblia é incrível, porque assim, você pode ler o mesmo texto várias vezes, em momentos diferentes da sua vida, mas ela se renova, ela fala de uma forma diferente. Parece que naquele dia, naquele momento, você estava precisando daquela palavra. É mais ou menos isso. Bacana, bacana. Gente, pensando um pouco sobre isso que a Lili falou, né, agora há pouco, e também a respeito, considerando tudo aquilo que eu falei até agora, eu não acredito que a Bíblia seja um livro comum, né? A Rochelle também se juntou a nós aí, o Jonas escreveu aqui uma frase, a Lili está tentando ler, o rosto dela tá conseguindo ler, amor? É o Jonas, né? Que fala que a Bíblia já falava. A Bíblia, ela fala de coisas, de profecias ou de coisas futuras. É um livro profético. Né? É um livro profético, ela é atual, ela fala de coisas que ocorreriam na atualidade, né? Em relação aos aviões, né? Previu os aviões, a criação dos estados. O Jonas aí, que é da área do direito, deve, né, saber bastante história em relação à Bíblia, e por isso que ele está aqui nos ajudando, nos auxiliando também. Isso aí, pessoal, vão compartilhando aí o que vocês também já sabem, né, para ajudar a gente nessa conversa, nessa reflexão. Então, considerando tudo isso que a gente está compartilhando aqui, eu não considero a Bíblia um livro comum, né? A Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é um livro, ao contrário, é um livro referência. É um livro que tem autoridade para assumir essa posição de referência. Eu não sou proibido de ler outros livros. Eu gosto muito de ler, tenho muitos livros, tenho aqui alguns amigos que me indicam livros, e mesmo lendo outros livros, eu sempre volto para a Bíblia e percebo que ela tem autoridade, sabe? Ela sempre traz ali um princípio que me ajuda a ver melhor a vida, a enxergar melhor as situações, né? Eu posso até citar uma situação que tem esse autor aqui que se chama Max Lucado. Né? Ele tem vários livros. Max Lucado é um escritor, né? Um famoso escritor. Ele é pastor e escritor também, de muitos livros. De muitos livros. Mas você percebe que a maioria dos livros dele, se não todos, vai ter como referência a Bíblia. Né? Vão ter como referência a Bíblia. Exatamente. Né? Então, quando você for ler outros livros,
Você precisa ler esses outros livros a partir daquilo que você aprendeu na Bíblia, né? Então, vamos avançando aqui, vamos voltar à pergunta que eu fiz quando eu convidei você para participar dessa live. Por que que eu tenho que ler a Bíblia? Né? Eu fiz aqui algumas anotações e eu vou conversar com você a respeito de 3 pontos. Primeira coisa, eu preciso amadurecer, eu preciso crescer como indivíduo e eu preciso amadurecer na vida, sabe? Então a leitura bíblica, ela é uma estratégia fundamental para eu alcançar esse objetivo, sabe? Então é lendo a palavra de Deus com o coração aberto para aprender diretamente de Deus que eu vou conseguir avançar, que eu vou conseguir crescer, que eu vou conseguir amadurecer. Então essa é a primeira resposta que eu daria se alguém me perguntasse por que tenho que ler a Bíblia para amadurecer como indivíduo, né? A segunda coisa é que a Bíblia, ela testemunha a respeito de Deus. Como é que Deus se relaciona com os seres humanos, com a humanidade, com a sua criação. Então é a partir da leitura bíblica que a gente consegue perceber melhor quem é Deus e como é que ele se relaciona com as pessoas, com os seres humanos, né? Essa seria uma segunda resposta que eu daria a essa pergunta. E a terceira coisa que eu diria seria o seguinte: temos que ler a Bíblia para estarmos preparados para anunciar o Evangelho, sabe? Então foram essas 3 coisas que me ocorreram quando eu estava pensando sobre o que falar aqui para você nessa oportunidade, tá? Número 1, preciso amadurecer. Número 2, eu vou entender melhor quem é Deus e como é que ele se relaciona com as pessoas, com a humanidade. E número 3, eu preciso ler a Bíblia para anunciar o Evangelho de maneira mais clara, mais coerente, mais intensa, mais assertiva. É apenas lendo a Bíblia que você vai conseguir alcançar esses objetivos. Lili, por que você tem que ler a Bíblia? Justamente para ter vamos dizer, uma luz. Uma luz, porque para mim a Bíblia, ela é viva, né? Ela é viva e ela fala comigo, ela é prática, não tem talvez nada de muito místico, mas há uma questão espiritual, há uma questão onde várias vidas passaram para escrever esse livro. E quando você abre o seu coração, quando você pede para Deus falar com você, ao abrir a palavra, ele vai falar. Comece a ler que ele vai falar. Uma hora ele vai acalmar seu coração, até mesmo porque a própria palavra, ela faz isso, ela semeia isso, né? Resgatar nossas essências de criação, com proximidade com o Criador. Exatamente, foi o que a Rochelle colocou, a nossa essência, resgatar a nossa essência, lendo a palavra e a nossa proximidade, né, com o Criador. A Bíblia é a boca de Deus falando ao homem, isso mesmo. E assim... Gente, que maravilha, tô gostando aí da participação de vocês, viu? A gente às vezes engasga desse lado aí, vocês vêm, né, e ajudam a gente também. Que maravilha, que bom, viu? Gostei muito aí da participação. Exatamente, então é isso, né, é essa conexão. Então a Bíblia, ela nos ilumina, né, como a gente vem falando, trabalhando essa ideia até aqui. Ela nos ajuda a perceber a nossa essência, como a Rochelle colocou aí, né? Ela confere discernimento, ela nos ajuda a viver uma vida plena em Deus. E aí eu quero terminar compartilhando com você, eu não sei quanto tempo a gente já passou, acho que quase 30 minutos, mas eu quero compartilhar com você algumas dicas que pessoalmente eu utilizo ao ler a Bíblia, né? Então, primeira coisa,
adquira uma boa Bíblia, tá? A gente tem aí no mercado, né, muitas opções aí para comprar, e aí você vai atrás, você pode ir pela internet, até pode comprar, né, pela internet, vai chegar na sua casa tudo bonitinho, tudo direitinho. Então, adquira uma boa Bíblia. 2, separe um lugar adequado, um lugar e um tempo adequado para você ler a Bíblia com regularidade, tá? Você precisa de concentração, você precisa ficar atento ao que está sendo colocado, ao que está escrito, né? Então, essa seria a segunda dica. Dica número 3, leia a Bíblia com um coração aberto para aprender diretamente de Deus. É como se fosse... se imagine ouvindo Deus falar com você, sabe? Então, faça a sua leitura bíblica com essa postura, que eu tenho certeza que você vai avançar muito, né, na sua caminhada como discípulo de Jesus, tá? Depois que fizer essas coisas, você compartilhe o que aprendeu. Porque compartilhando, como a gente está fazendo aqui, a Rochelle fez, o Jonas fez, outras pessoas aqui fizeram, né? A gente vai se percebendo, vai checando se aquilo que a gente ouviu, entendeu, se realmente faz sentido, se aquilo, vai melhorando, compartilhando com outras pessoas. E a última dica que eu acho assim muito importante é aplique o que você aprendeu, né? Então, são essas as dicas que eu posso compartilhar com você. Eu pessoalmente utilizo. Amor, tá tentando ler? Tem só um testemunho aqui, que foi até o João Vitor que colocou, e de uma senhora analfabeta que ela lia a Bíblia. Entendeu? Ela só lia a Bíblia. Não, interessante. Assim, eu também conheço, eu também tenho testemunho nesse sentido, onde Deus falava com a pessoa através ela lia só a Bíblia, entendeu? E era uma pessoa que aplicava e uma pessoa que vivia a palavra constantemente. Então, quer ficar próximo de Deus? Era incrível como a gente se aproximava dela, a gente se aproximava de Deus, porque era uma pessoa que vivia a palavra, uma pessoa que coloca em prática os ensinamentos. Isso é incrível, né? Então não tem assim um curso. O nosso curso é o coração adorador, o coração aberto para ouvir Deus, e Ele fala. Amém. Realmente. Eu também já ouvi histórias de pessoas que aprenderam a ler a partir da Bíblia. Olha só que interessante. Também missionários que usavam a Bíblia para alfabetizar pessoas. Né? Muito interessante também. Eu quero terminar aqui a nossa conversa lendo para você alguns textos bíblicos que falam a respeito da palavra de Deus. Tá? 2 Timóteo 3, 16, 17 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Tem um outro texto, Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Mateus 4:4, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. João 17:17, santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E para terminar, Josué, deixa eu achar aqui rapidinho, Josué 1:8, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, assim, gente, o nosso desejo aqui como família é que você consiga ter uma prática de leitura da palavra de Deus. É fundamental. É fundamental por uma série de motivos que a gente compartilhou aqui com você. O nosso desejo é que você seja muito abençoado. Obrigado por participar desse movimento virtual. Tem mais alguém? A Adriana, né? A Bíblia é uma carta de amor incondicional de um pai para seus filhos.
Olha só, que maravilha, gente. Muito obrigado aí pela presença efetiva de vocês aqui. A gente tem orado sobre esse movimento virtual, né? Vocês têm nossos contatos também, vocês podem aí ficar à vontade, precisarem de oração, precisarem de visita, algo parecido, a gente está à disposição. A gente não quer aqui apenas, é importante, né, ter esse momento aqui virtual, mas isso pode ir muito mais além do que isso daqui, tá certo? Então, muito obrigado aí pela participação de vocês. Eu vou pedir para a Lili fazer uma oração, né, para a gente terminar. Acho que a gente fez aqui em 38 minutos, já vai para 40 minutos, né? Pode orar, meu irmão? Sim. Deus, muito obrigada, Senhor, por este momento. Muito obrigada por cada vida que está aqui conosco, Deus. Visita-nos, Senhor, sempre, Deus, que a gente possa estar sentindo a Tua presença, Senhor, porque visitar e ser presente o Senhor já é, mas faz, Senhor, sentir, Senhor, que a gente possa, Senhor, viver a Tua palavra, que a gente possa aplicar, porque a forma, Senhor, mais fácil de falar é a gente aplicando e vivendo. A vida, Senhor, ela já fala por si só. Muito obrigada por este livro, eu te agradeço, Senhor amado, amém, porque, Senhor, tantas vidas que passaram por situações difíceis, Senhor, para esse livro estar aqui conosco. E o mundo, Senhor, aqueles, Senhor, que não conhecem, Senhor, o Teu livro, Senhor, que não conhecem a Tua palavra, que Deus possa fazer, Senhor amado, o impossível, milagres, que a gente possa ser instrumentos da Tua palavra, mas que o Senhor também possa alcançar vidas que nunca ouviram falar de Ti. Muito obrigada, Senhor, por esta noite. Amém. Amém. Gente, um grande abraço, Deus abençoe a todos nós, né? Tem gente aqui também que está... A Aline agradecendo o tempo que a gente... tá fazendo a live. Ah, legal, né? Maravilha. A Polly também, louva a Deus pela a vida de vocês. Polly, beijo, que Deus abençoe a bebê, os filhos. Amém, Adriana. Que Deus abençoe, gente. Muito obrigada pelo carinho de vocês. A salve também pro João Vitor, né? Eu tenho que deixar registrado aqui o Jonas também. Tá colocando... No corre-corre do dia, é um privilégio ouvir reflexões. Valeu, casal. Maravilha. Deus abençoe, gente. Tchau, pessoal. Até semana que vem, quarta-feira, às 20h30. A gente tá sempre aqui, tá bom? A gente conta com a presença de vocês e convidem mais pessoas, tá? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.